Pode sentar. Começou? Pode começar. Eu queria dizer boa tarde para todo mundo. Satisfação de estar aqui. E com o Beto. O Beto é um especialista do autoteste. A gente tem aprendido muito juntos com a questão do autoteste aqui no estado de São Paulo. Com o Beto, é um prazer estar aqui com ele. Para a gente chegar até o autoteste, queria contar um pouco a história que nós conduzimos aqui no nosso estado da implantação dos novos testes, dos testes rápidos. Bom, já discutiram muito 90, 90, 90, a questão da importância do avanço do diagnóstico no nosso país. Durante esses dias, eu vi pela programação que essa discussão foi uma discussão bastante colocada, inclusive Sim. pela doutora Adélia. Então, precisamos avançar na questão do diagnóstico. Desafios para que a gente possa ampliar aí a questão do diagnóstico precoce. Realização do exame. As pessoas que trabalham há mais tempo aí na questão dos programas, que conviveram mais com a questão dos testes convencionais, viam que, desde aquele início, nós tínhamos, na época dos testes convencionais, uma perda, né, na questão da realização do exame para a revelação diagnóstica. A gente pode ter uma outra perda, encaminhamento para o serviço, chegada no serviço e também matrícula e vinculação. Então, todas essas questões, elas são de preocupação para quem tem no espaço da gestão. Eu sou uma pessoa que está no espaço da gestão e que precisa se preocupar com todas essas questões. E trago para vocês uma outra questão, que é um importante indicador, ao nosso ver. CD4 de chegada dos pacientes nos serviços de saúde. Esse é um dado bastante preocupante. Nós ainda temos, aqui para o ano de 2014, até a gente melhorou um pouco essa informação, mas 22,8% das pessoas chegando com CD4 menor que 200 nos serviços de saúde. Nosso diagnóstico, nós trabalhamos no sentido de avançar essa questão. Precisamos melhorar esse indicador. Esse é um indicador, para nós, fundamental para a avaliação dos serviços no nosso país e também aqui no estado. Então, chegada do CD4 é um problema. Chegada do CD4, ainda muitos pacientes com CD4 baixo nos serviços de saúde. Isso é pior para diferentes regiões do estado. Vocês podem ver que a gente tem algumas regiões do nosso estado que o diagnóstico tardio é ainda superior à média do estado. Nós temos regiões do nosso estado que 30% das pessoas ainda chegam com CD4 abaixo de 200 nos serviços de saúde. Nós temos diferentes metodologias hoje sendo utilizadas. Nós temos os exames sorológicos, depois tivemos o teste rápido sendo realizado com polpa digital e, por último, o teste rápido de fluido oral. São estas as metodologias disponíveis hoje. E a gente precisa ampliar as oportunidades do teste HIV, realizando ações extramuros de testagem em locais de concentração de populações vulneráveis, com recursos de saúde ONG, demanda espontânea para a atenção básica, para os centros de testagem, oferta de testagem na rotina ambulatorial, na saúde e na área de administração penitenciária, oferta de testes em protocolos específicos, pronto-socorro, atendimento e as campanhas de testagem. Nós entendemos que estas são as diferentes estratégias que hoje a gente tem para ampliar a testagem. Vejam, nenhuma é mais importante que outras, e elas são, de verdade, ao nosso ver, complementares. Nós temos aí as várias situações e locais
que o Departamento Nacional recomenda a utilização destes testes rápidos para serviços de saúde sem infraestrutura, serviços de atenção primária, centros de testagem e aconselhamento, unidade de testagem móvel, centro de atenção psicossocial, os segmentos populacionais flutuantes. São várias as estratégias e as populações para quem a gente tem que, de verdade, utilizar os testes rápidos hoje disponíveis. No Estado de São Paulo, a gente recomenda ainda que todas as parturientes realizem o diagnóstico através dos testes rápidos. Estamos com um avanço aí do diagnóstico para a população privada de liberdade, pessoas com suspeita de DSTs, as ações de testagem realizadas pelas organizações de sociedade civil, focadas em população-chaves, campanhas de testagem, atendimento à PEP sexual e à PrEP. CFM, recentemente, orientou aos médicos que peçam os exames de hepatite B, C e sífilis. Ao nosso ver, essa questão aí ela é importante, né? Essa recomendação do CFM. Nós iniciamos a implantação de testes rápidos de HIV em 2006. 2009, os testes rápidos de sífilis. 2010, os testes de hepatites B e hepatite C. E 2014, fluido oral, os testes rápidos de fluido oral. Temos aí várias unidades realizando, municípios, né, de 645 municípios, 557 já trabalham com os testes rápidos de HIV. Divulgamos bastante onde que esses testes eles possam ser encontrados. No nosso site, quando você coloca teste HIV no Google, o terceiro item que aparece no Google é onde fazer o teste HIV na Secretaria de Estado da Saúde, e essa é uma informação que tem aí circulado bastante. Buscam essas informações, então, elas estão disponíveis. Né? Por exemplo, esse município, que é um município pequeno, município chamado Borá, para quem não é de São Paulo, o menor município do Estado. Neste pequeno município, a gente tem uma unidade de saúde que oferta o teste HIV. Só que, a nosso ver, toda essa estratégia ela é insuficiente. Né? Se a gente tem os testes... Queria passar primeiro esse perfil. Né? Quer dizer, a gente tem as várias estratégias de testagem, os testes convencionais têm claramente seu espaço. Os testes rápidos de HIV, através de polpa digital, os testes rápidos de fluido oral, temos em vários locais do nosso Estado estes testes sendo disponíveis. Ao nosso ver, ainda de uma forma insuficiente. Ainda as pessoas chegam nos serviços de saúde do nosso Estado com CD4 abaixo de 200. Hoje é melhor a gente trabalhar, inclusive, com os marcadores abaixo de 350. É um absurdo a gente ter pessoas que cheguem nos serviços de saúde com CD4 abaixo de 200. Então, a gente acha que a gente precisa incorporar novas tecnologias. E o autoteste é uma tecnologia que tem que estar disponível, ao nosso ver, para a população que tem também restrição destes acessos. Há uns 3 anos atrás, eu e Beto, a gente foi para a África, a gente foi para Moçambique. E, no aeroporto da África do Sul, a gente vai numa farmácia e a gente vê o autoteste. Disponível. As pessoas já realizam o autoteste em vários locais do mundo. As pessoas já têm acesso ao autoteste fora do nosso país. Então, nós não podemos privar, ao nosso ver, a população de ter acesso ao autoteste. O Beto vai contar uma experiência grande que a gente tem, que o grupo do Ministério, que o grupo do qual o Beto faz parte, tem em Curitiba. Curitiba avançou muito na questão de um estudo que mostrou a importância do acesso, a aceitabilidade de uma parcela importante da clientela, e a gente tem que focar. Nós não estamos colocando aqui que o autoteste ele vai ter
a mesma dimensão que a gente tem hoje com os testes sendo disponíveis nos centros de testagem, que são serviços fundamentais e que precisam ser implementados, ao nosso ver, né? Mas tem um espaço também para o autoteste, né? A gente tem falado, dentro do programa, que essas diferentes estratégias elas são somatórias, que a gente precisa ter o centro de testagem, que as ONGs devem realizar um diagnóstico, que as ONGs podem levar o diagnóstico para as populações mais vulneráveis e que a gente tem, sim, um espaço para o autoteste. E estamos trazendo aqui com o Grupo de São Paulo uma avaliação da logística. Os estudos de aceitabilidade já foram superados. Hoje nós já estamos estudando a logística da distribuição do autoteste. Através de uma ONG, qual o melhor horário, qual o melhor serviço, qual a real situação em que ele possa trazer maiores benefícios. Então, essa introdução de uma nova tecnologia, para nós, é uma estratégia importante. Ela pode ser mais uma oportunidade da gente ampliar a cobertura de testagem, que ainda é baixa, ao nosso ver, e ampliar aí as etapas para diagnóstico da infecção pelo HIV. Concluindo, essa tecnologia ela pode, né, prescindir de prescrição médica e da exigência de procura de um serviço de saúde. Nós ainda temos pessoas assim que passaram por experiências bastante complicadas no serviço de saúde, no que diz respeito à discriminação, no que diz respeito a uma certa morosidade dos serviços, que nós, da gestão, precisamos, o tempo todo, estar capacitando as equipes, mostrando que o aconselhamento ele pode ser diferenciado, mas, ao nosso ver, então, a gente tem uma nova tecnologia que precisa estar disponível dentro dos serviços de saúde e que a nossa população merece ter esse acesso. Acho que era isso que eu queria falar. Obrigada. Tá bom, obrigado, doutora. Vamos lá, Beto. Gostaria que você falasse um pouco da sua experiência lá em Curitiba. Boa tarde a todas e todos. A gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. Está todo mundo no fundo, aqui está vazio na frente. Olha só, eu acho que tem uma questão extremamente importante quando a gente pensa no autoteste. Eu tive a felicidade na minha trajetória de implementar no Brasil a questão da testagem em unidade móvel junto com a Clara, em várias cidades aqui. E no começo tinha muita resistência das pessoas da testagem fora da unidade de saúde. Hoje é uma realidade, a gente não pode prescindir disso. O que me leva a crer que, quando a gente fala que a epidemia no Brasil é uma epidemia concentrada, eu tenho várias fotos de onde ela está concentrada. Então, está concentrada em gays HSH. Né? Se eu fico só pensando em HSH, toda a minha estratégia ela pode naufragar, né? Porque eu posso nublar a situação de pensar a população gay. Mas, quando eu penso na população gay, ela não é um bloco monolítico. São todos iguais ou com o mesmo comportamento. Então, o que eu acho hoje o grande desafio para quem trabalha com AIDS, para quem trabalha com saúde, é como você customiza a sua ação de saúde para aquela população. Então, é uma customização mesmo, é algo que tem que ser feito e pensado que é para aquela população. O autoteste é para todo mundo? Não. Tem gente que precisa do autoteste? Tem. Então, ele tem sentido? Tem. Tem gente que é super tranquila, vai no posto de saúde, faz a testagem. Tem gente que não consegue ir. Talvez encontrar o teste na rua, quando você está fazendo lá uma atividade, uma campanha, tropeça no teste. Vou fazer o teste está disponível aqui. Ela faz. Tem gente que não quer ser vista do lado de uma unidade móvel, que não quer chegar dentro de uma unidade de saúde, e essas pessoas não estão se testando. Então, a nossa pergunta tem que ser: quais são as estratégias para que a gente possa atingir o maior número, né, de pessoas que necessitam serem testadas? E aí a gente tem sempre alguns preconceitos. Eu acho que muitas pessoas ainda vivem a AIDS dos anos 80. Quando a gente começou a fazer testagem na rua, não, a pessoa vai fazer o teste, depois ela vai se matar. Oi?
Aí eu falo, uai, se ela faz na unidade de saúde, você dá o resultado para ela, então, se é essa relação, você tem que dar a mão para ela e não soltar ela nunca mais, porque ela pode sair da unidade de saúde. Isso é muito 80. Lá no começo de 80. A AIDS foi toda ressignificada. Só que a gente, às vezes... Eu sou formado em teologia, e a minha professora de Bíblia falava assim, por mais que vocês estudem, vocês sempre trazem o que vocês aprenderam no catecismo, quando vocês tinham 7 anos. É verdade. E muitas vezes nós estamos tão arraigados aquilo que a gente aprendeu lá no começo da AIDS, a gente fica arrastando e falando desse discurso. Para mim, hoje, gente, eu trabalho com testagem há muito. Para mim, você tem que abrir a porta da geladeira e tem um teste sendo oferecido para você. Para mim, você tem que lavar roupa na lavanderia e ter lá uma caixinha para você poder fazer o seu teste. Para mim, o teste tem que estar nesse nível. A gente tem que colocar uma quantidade maior possível de pessoas em tratamento, porque esse é um caminho que tem se mostrado efetivo em relação... E aí, eu tenho que tirar esse gap das pessoas que não estão se testando. Essa é obviamente, respeitando todas as questões de direitos humanos, confidencialidade. Estou falando dentro desse espectro, ok? Bom, em Curitiba, a gente está tendo ainda, porque ainda está acontecendo, a oportunidade de um projeto que é tocado pelo CDC, pela Fiocruz, pela Secretaria de Saúde de Curitiba. São várias intervenções de testagem. Então, tem desde um COA, que é um CTA melhorado, com presença de alguns profissionais que a gente criou, por exemplo, a pessoa do vinculador, que é uma pessoa da comunidade que ajuda uma pessoa positiva a fazer o seu caminho até a chegada da medicação, tomar medicação, etc., etc. Né? A gente tem unidade móvel testando, a gente tem ONG testando, e a gente tem o teste em casa, que a gente chama de e-testing. E como funciona isso? É uma plataforma. Tá? Depois vocês podem entrar, é www, a hora é agora, tudo sem acento, .org. Como é um estudo, né, a gente tem tem alguns critérios para que as pessoas possam participar nesse momento. Então, ela tem que ter mais de 18 anos, né, tem que ser moradora em Curitiba. Então, essas são perguntas que ela já responde no início da plataforma, que ela avança ou não, de acordo com as respostas que ela vai dando. Ela também tem que concordar, né, com o termo de esclarecimento TSLE. Bom, feito isso, ela vai responder uma série de perguntas e ela vai escolher se ela quer receber o teste em casa, via correio, ou se ela quer retirar o teste numa farmácia popular. A gente tinha no início também a entrega naquelas caixas, que aqui em São Paulo não tem, em Curitiba tem umas caixas de correio que você tem uma senha e você pode retirar dentro dessa caixa. Hoje a gente tem correio e a entrega na farmácia. Para garantir, né, que a pessoa possa fazer o teste, ter todas as informações, ela recebe isso dentro desse pacotinho que vai dentro da caixinha, e ela tem também um telefone que fica disponível para ela 24 horas. Se ela tiver dúvida na execução, se ela tiver, ou se o resultado foi reagente e ela tem alguma reação. Agora, a minha experiência tem demonstrado que assim, eu acho que o aconselhamento é uma coisa fundamental quando a gente faz, mas a gente tem que colocar o aconselhamento no lugar dele também, porque muitas vezes o aconselhamento ele pode virar uma barreira para que a gente faça o teste. Isso não pode acontecer nunca, né? Então, a gente tenta modular essas questões e foi um sucesso. Assim, a gente já fez... bom, quem acessou a plataforma lá em Curitiba, eu ia apresentar isso aqui, mas eu achei que ia ser muita coisa. Quase 100 mil pessoas, né, nesse período que a gente está lá, de 6 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2017, 100 mil pessoas. Nós tivemos 13.724 pedidos de teste. Desses 9.500 preencheram os critérios de inclusão, né, como eu disse no início.
tivemos 7.153 pedidos de testes realizados e nós tivemos 6.835 testes entregues para as pessoas. Então, quanto custa isso? Né? Isso é caro? Não. Então, a gente está estudando exatamente isso. Nós estamos fazendo um estudo para trazer isso para São Paulo. Em São Paulo, a gente já está cortando custos, né, claro? A gente está pensando, correio não. Por que não uma ONG? Ou alguns espaços, uma unidade móvel, uma unidade de saúde referente para essa população, de fácil acesso, né? Então, já está, aqui em São Paulo, a gente já está fazendo, aprimorando algumas coisas que a gente está vendo no estudo de Curitiba, que precisam ser mudadas para que você possa ter a sustentabilidade de uma ação como essa. Nesse momento, a gente usa o OraQui, que é um teste que não está disponível para venda no Brasil. Ele só está para estudo, né? O Ministério tem tentado, está fazendo estudos, né, para que se possa utilizar o primeiro estudo feito de usabilidade do teste de fluido oral que a Biomanguinhos faz, não foi tão ok, porque é um teste que tem muitas etapas. Então, quando você pensa um autoteste, quanto menos etapas, menos erro e mais fácil de realizar. O daqui você tem que passar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, coloca na coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pinga no primeiro buraquinho, 2, 9, 4, aí espera 5 minutos, aí pinga no segundo. É muita coisa, não é? Esse que a gente está usando é assim, ó, 1, 2. Resolveu. Só que ele custa, nos Estados Unidos, $40. Né? Aqui conseguiria sair para a gente por $25. Não é uma coisa que você pode fazer. É caro. Então, tem que pensar, né, na possibilidade de barateamento desse custo. Por isso que a gente está falando também. Mas também não é uma coisa para... É como a gente pensar a PrEP, né? Eu sou contra a PrEP. Não, a PrEP ela é para pessoas específicas, né? E tem ali a sua particularidade que tem que ser respeitada. Nisso que a gente está falando de customizar. É a mesma coisa, né? E eu tenho pensado muito, ultimamente, quando a gente juntar as duas coisas, quando a gente juntar PrEP com autoteste. Isso vai mudar substancialmente. Vocês que estão estudando isso, que trabalham com isso vai mudar substancialmente algumas coisas na vida da gente. Porque você vai ter... Eu tenho diabetes, então eu já tenho um controle. Eu meço, eu sei quanto que eu tenho de glicemia, eu tenho insulina ultra rápida, eu sou safado, eu como uma tortinha de morango, eu já sei quantos carboidratos tem, eu já me aplico, Então, assim, eu já administro a minha diabetes de um jeito... Eu vou lá na minha médica só para pegar a receita e ela puxar a minha orelha quando ela vê a minha hemoglobina glicada, mas o resto está super, super de boa. Então, quando a gente começar a juntar essas questões, acho que o meu tempo acabou, né? Nossa, acabou mesmo. Isso é para a gente pensar. Quando eu juntar autoteste, de eu poder fazer o teste na minha casa, e quando eu puder ter acesso à PrEP como uma forma também de me cuidar, isso consideravelmente vai mudar muito a perspectiva que a gente tem do cuidado. Bom, desculpa ter sido tão atropelado, mas só tinha 7 minutos. Obrigado, Beto. Só antes de abrir para o debate, acho que eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Maria Clara. Assim, considerando aquele indivíduo que o exame veio positivo em casa, assim, como você trazer a informação de que um exame positivo não significa a infecção pelo HIV e como, a partir disso, conseguir referenciar dentro da vida real e não dentro de um projeto de pesquisa bem estruturado? Então, esses testes são testes de triagem, né? Necessariamente, nós vamos ter que ter estratégias de comunicação, e a gente já tem conhecimento de estratégias de comunicação que vão favorecer esse processo, né? Então, é isso. Então, a gente tem estratégia de comunicação, a gente tem telefones à disposição, a gente tem todo um esquema de relação desse indivíduo que o teste deu positivo para a chegada no serviço de saúde e para a informação. E, desde o início, a gente já tem filmes. É uma pena que a gente não trouxe aqui um dos filmes lá de Curitiba,
que é um filmete com um garoto que mostra, né, como que o teste é realizado e como que este processo ele deve estar acontecendo também. Tem toda uma estratégia de comunicação, através de mídia social, através de folders, através de diferentes materiais que vão acompanhar esse processo e que depois vão continuar acompanhando. Quer dizer, mas eu também acredito que, à medida em que esse processo ele vai acontecendo na sociedade e a gente vai informando, isso vai acontecendo naturalmente. Eu não tenho receio deste processo. É um processo que tem que ser bem acompanhado, que vai necessitar diferentes estratégias nossas. Mas eu não tenho receio desse processo, não. Eu acho, inclusive, que quando você estabelece ele, num primeiro momento, você tem que ter referência e contra-referência. Então, assim, você tem que dizer para a pessoa, tais unidades, você pode ir lá, são pessoas que vão estar já capacitadas e treinadas e sabendo do que se trata. Então, você tem uma identificação. No nosso caso, em Curitiba, a pessoa tem um cartão, que ela vai até o COA e entrega, a pessoa sabe que ela está vindo desse projeto. Quando deixar de ser um projeto e ser algo que... Na vida real? Na vida real, eu acho que você também vai ter referenciamento, saber quais são as... Até porque... Não sejamos tolos, porque quando você faz um teste, seja um teste diagnóstico, muitas vezes, usando os algoritmos numa atividade fora, quando você vai referenciado, o serviço de saúde refaz o teste, ainda faz isso. Então, acho que isso acaba reforçando ainda e tendo toda essa explicação, entendendo que, de fato, quando a gente está fazendo esse teste, ele é screening, né? Ele precisa ser confirmado. Ele vai ser confirmado no serviço de saúde. É um primeiro teste. Tá certo, tá ótimo. Alguém da plateia tem alguma pergunta? Oi? Aqui, ó. Aqui embaixo. Boa tarde, meu nome é Douglas. Eu queria perguntar, assim, todo o tratamento do HIV é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. E vocês comentaram que o autoteste ele ainda é caro, né? O autoteste mais simples. Mas existe algum estudo que relacione a economia para os cofres públicos do autoteste a médio e longo prazo, já que a intenção seria diminuir a contagem de CD8 e de CD4, desculpa, que a pessoa chega, né, no serviço de saúde? Tem alguma relação? Esse é um dos estudos que ainda a gente está finalizando em Curitiba, né? Tem essa etapa econômica, dessa avaliação econômica em relação a isso, né? Mas tem todo sentido a sua pergunta. Eu acho que quando o Brasil toma a decisão de disponibilizar medicamento e acesso universal, não é por bondade. Nós somos bonzinhos. É porque você tem na ponta do lápis quanto custa manter as pessoas internadas, etc, etc. Então, eu acho que é um pouco essa relação. Na medida em que você consegue diagnosticar mais precocemente, isso significa uma economia substancial. Para o serviço de saúde, para o sistema hospitalar. Eu acho, inclusive, que no processo a gente vai incorporar o autoteste. Ele caminha nesse processo, né? Eu não tenho dúvida que nós vamos incorporar. Eu espero que para logo. Nós estamos vivendo um momento no país bastante complicado, né? Bastante complicado. Mas que incorporar novas tecnologias, e esta é uma... Esses dias me fizeram uma pergunta, numa visita de uma ONG internacional, da qual o Beto faz parte, a HF, qual a principal estratégia que a gente, enquanto gestor, gostaria de incorporar aqui no nosso Estado, num curto espaço de tempo? Eu não tive dúvida de falar que a primeira é PrEP. Não tive dúvida que a primeira é a profilaxia pré-exposição. Para mim, essa é a segunda. Fiquei até pensando, qual é a segunda tecnologia que a gente deveria incorporar, né? PrEP é a primeira, mas o autoteste, e a gente tem condição de fazer isso, né? Eu acho que é um momento complicado no país, mas a gente precisa superar esse momento, né? Nos unirmos. A gente tem falado muito sobre isso, de como que a gente supera, porque incorporar essa tecnologia vai fazer o diferencial também. Eu acredito que a gente vai melhorar o diagnóstico, vai diminuir
os dados que a gente tem ainda, que são super preocupantes, né? A gente, na cascata do cuidado contínuo, que vocês devem ter discutido aqui, a gente tem um gap enorme de retenção nos serviços de saúde, um gap enorme de adesão também. Então, é como que você dá conta de incorporar essa pessoa que é soropositiva de uma forma adequada para o serviço de saúde. Mas é uma tecnologia que tem que ser incorporada. Fiquei lembrando a experiência nossa de um projeto que eu coordenava no Rio, quando tinha um pouco essa crítica das novas... que é uma questão muito séria. Qualquer nova tecnologia espanta as pessoas, e a gente, às vezes, não vai atrás de entender essas tecnologias. E quando a gente começou a fazer testagem em ONG em 2009, 2008, a gente fez numa ONG no Rio de Janeiro 995 testes num ano, com 100 positivos. 995 testes com 100 positivos. E aí você olha que aquelas pessoas que estavam reagentes, positivas, elas não tinham perfil de frequentar serviço público de saúde, nem o serviço de saúde. Então, tem um nicho imenso de possibilidade de atingir pessoas que a gente não atinge. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre que as novas tecnologias que vêm a favor, né? E aí eu gosto sempre de frisar, quer dizer, qualquer nova tecnologia ela tem que estar dentro, né, desse escopo de tratar as pessoas como referência à questão dos direitos humanos. Isso é fundamental. Boa tarde. Meu nome é Suzy, eu sou da Bahia. Beto fez um comentário interessante, até já falou que eu ia comentar. Mas é bem interessante, porque eu faço parte, eu acompanho uma ONG também, que nós estamos fazendo o Viva Melhor Sabendo. E, no início, nós ficamos com muito receio, né, de como as pessoas iriam aceitar isso. Na rua, porque a gente vai na praça, vai na rua onde os jovens estão, naqueles espaços de sociabilidade. E nós percebemos que foi mais fácil do que nós pensamos. Né? A gente fez uma proposta de fazer 160 testes por mês, estão fazendo mais de 200. Porque, quando a gente chega na rua, as pessoas querem, nos procuram, buscam fazer o teste. E esse receio é justamente por causa disso tudo que é criado em torno do teste, como o Beto falou, aquela ideia dos anos 80. E ainda é criado muito essa ideia. Então, isso nos deu muito receio. Mas a aceitação é muito boa, né, dos jovens, as pessoas que... E a questão da vinculação também, a importância que tem a vinculação nesse projeto. Porque nós fizemos já, acho que 10 testes positivos, desde quando nós iniciamos, de pessoas, como você acabou de falar, que nunca foram na unidade de saúde, nunca tinham feito teste, usuários de drogas que estão lá no espaço que nós vamos, e que aquelas pessoas chegariam no serviço daqui a algum tempo, né, como você falou, com a carga viral, com o CD4 bem, já com a complicação muito maior. Então, é uma experiência muito positiva, né, esse trabalho do Viva Melhor Sabendo, que já foi citado aqui por o Adélio e por outras pessoas. Então, é uma experiência muito positiva. Né? Eu queria só passar essa experiência nossa. Obrigada. Essa tem sido a experiência da gente também. Onde a gente disponibiliza teste com as populações mais vulneráveis, divulgando para a população em geral também, é sempre muito bem recebido. Né? Então, estratégias como essa a gente tem que divulgar cada vez mais. E incorporar sem receio. Ainda tem estados no nosso país com muito receio de fazer fluido oral dentro dos serviços de saúde, porque é um absurdo. Nós já superamos isso há muito tempo, né? Quer dizer, criando ainda mais barreiras. Já são tantas as barreiras e, por vezes, a gente cria mais barreiras. Acho que a gente tem que facilitar o acesso, como você bem disse. Obrigada pela participação de vocês numa sessão que, para nós que estamos organizando o curso, é muito importante discutir esse tema. Fabiana estava me lembrando aqui que há 4 anos atrás, quando a gente estava fazendo o estudo do IPREX, o Esper foi considerado um louco, porque ia medicalizar a prevenção e tal. E agora a gente está à frente de um novo desafio, por isso é importante. Eu tenho 2 perguntinhas. A primeira é qual é a sensibilidade e especificidade desse teste? E a segunda é só uma curiosidade, assim, se vocês têm alguma informação que a utilização disso em outros países tenha gerado, assim, por exemplo, um homem que vai procurar o serviço de uma trabalhadora do sexo. Se ele poderia estar exigindo que ela fizesse o teste para que ele pudesse contratar o serviço. Ou mesmo na relação
de pessoas que não envolvem o trabalho sexual, mas que ela, para se garantir, obriga que a outra pessoa faça o teste. Isso é uma curiosidade. Então, eu acho que são situações que podem vir a ocorrer. Não conheço, Cândida, situações como esta relatadas. A sensibilidade e especificidade de testes são altas, né? Nós temos problemas, são altas, similares aos dos testes que a gente vem utilizando. Pelo menos é essa informação que eu tenho. Temos problemas aí de janela imunológica, para que a gente passe também essas informações de uma forma correta. Então, na bula, eu sei que em Curitiba também, por vezes, as pessoas recebem dois testes, né? Por conta da informação de janela imunológica e de você necessariamente ter que repetir o teste depois de algum tempo. Ou se quiser fazer com o seu parceiro. Ou se quiser fazer com o seu parceiro também. Então, sei que eu acredito que a gente tem estratégias que deem conta dessa questão. Mas eu acho que a gente pode ter situações como essa, daí a importância da gente ter garantias de direitos humanos, que essas questões elas possam ser discutidas também. Eu acho que a gente tem que estar atento às novas tecnologias. Lembro que quando o ESPER nos procurou lá atrás, né, enquanto programa estadual no IPREX, a gente ficou muito receoso de assumir naquele momento, enquanto uma coordenação estadual, um estudo que era tão inovador. Eu acho que eu aprendi. Acho que hoje eu estou querendo ser mais inovadora. Eu acho que eu aprendi. Naquele momento, a gente teve muito receio de entrar num estudo como aquele. Na sequência, a gente foi caminhando, entramos em vários outros estudos, né? Mas hoje, enquanto centro de referência, enquanto espaço, eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar inovação. Eu acho que pode acontecer situações anômalas como essa. Não tinha gente que vendia comprimido do coquetel e tomava com bebida. Isso está fora do seu controle. Eu acho que o que está dentro do seu controle é você garantir que as pessoas tenham acesso ao insumo dentro de uma perspectiva de direitos humanos, né? Se tem alguém que vai usar... Quando eu falei assim, as pessoas recebiam 2 testes, porque ela pode fazer com o seu parceiro. Por que não? Ou se ela quiser guardar e repetir. Agora, a gente percebe que teve uma pessoa que o sistema lhe trava, e teve uma pessoa que começou a entrar no sistema e pedir, ela entrava e pedia, ela entrava... O próprio sistema já barra, porque já grava o IP da máquina, e aí, assim, aí foi conversar com a pessoa. O que está acontecendo, né? Porque, sei lá... Tem gente que você distribui camisinha na sauna e o cara vende a camisinha. Quer dizer, essas coisas acontecem. Mas se eu ficar preso numa coisa ruim que vai acontecer, eu posso não fazer as coisas boas. Eu acho que quando eu falei dos anos 80, é um pouco isso. Às vezes a gente tem ainda um pouco de preconceito ou de algumas coisas que a gente viu e a gente ainda continua com essa ideia e isso não faz a gente avançar. E eu acho que a gente está sendo atropelado pela tecnologia, né? Se a gente observar o que está acontecendo, é uma revolução. Isso... Se a gente utiliza de forma bacana, é uma coisa que vem somar, vem para o bem. Agora, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é de não ter a resistência à tecnologia. Acho que essa é uma questão super importante. Eu, como ativista, tenho percebido... eu tenho um trabalho... Ativista especialista. Mas me chamaram aqui como ativista hoje. Mas, assim, nas discussões que eu tenho com pessoas de outros países, eu tenho percebido que o movimento AIDS fora do país, ele está muito mais antenado no estudo das novas tecnologias. E, às vezes, eu sinto que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade ainda disso. E, às vezes, as pessoas estão discutindo e botando alguns óbices por falta de conhecimento da tecnologia, né? Quando a gente começou a fazer teste rápido na rua, na unidade móvel, fora da unidade de saúde, teve pessoa que falou, mas... não, isso não é certo, vocês não podem fazer. Agora, é certo você tomar decisão pelo outro e você dizer que o outro não pode fazer, ou o correto é você disponibilizar e dar o arbítrio para que o outro decida fazer ou não? Porque quando eu falo não vai fazer porque isso não é bom, eu estou tutelando. Eu estou dizendo que é bom para o outro, a partir do referencial que é bom para mim. Quando eu disponibilizo, e eu dou ao outro a possibilidade de arbítrio, dele falar, eu me sinto confortável em fazer um teste na rua,
eu não me sinto confortável, eu não quero fazer. Eu vou fazer lá na unidade de saúde. Por isso que eu falo de novo na questão da customização. Quer dizer, e aí a gente tem que ter, quando a gente faz teste na rua, por exemplo, e a gente fala em zonas de sociabilidade, né, como a companheira disse, a gente não vai fazer teste de travesti onde ela faz o trabalho sexual. A gente vai disponibilizar o teste no local onde ela seja preservada em relação a isso. Se a gente está fazendo, a gente faz no Largo do Arocho, né, Clara? E tem 1000 jovens lá no domingo, dentro de uma situação extremamente controlada. E aí a gente vai desenvolvendo situações, por exemplo, em Recife, eu lembro que ia 5 jovens fazer o teste junto, eles ficavam na porta esperando para saber o resultado do outro. E, às vezes, davam um positivo. Né? E eles ficavam mostrando, e aí, assim, a gente inventava, não tem um documento que saiu sem laudo. Você vai criando condições para garantir ao máximo, né, a confidencialidade dessa pessoa, mas nem por isso você vai deixar de oferecer o teste numa possibilidade que essa pessoa tem de fazer. Eu estou dizendo aqui, as barreiras e os problemas, eles não podem paralisar a gente para avançar nessa questão do diagnóstico. Acho que a gente já está ficando sem tempo, então vamos encerrar aqui. Eu acho que vocês falam com tanta convicção que eu não sei se o tema é controverso em si. Mas eu acho que as tecnologias novas elas vêm para acrescentar, né, e não para substituir. Queria agradecer a presença do Beto e da Maria Clara aqui hoje. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigada. Obrigada.